Ontem a gente falou aqui, né, que vem o grito do gol do torcedor do Jack, mas não veio, porque mais uma vez o tricolor ficou só no empate no Campeonato Catarinense. 0-0, né, Drica Evarini? Está aqui no estúdio, então, para comentar essa que foi a estreia do Joinville em casa, diante da torcida tricolor. Drica, muito boa tarde. Não era o resultado que o torcedor esperava, né? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão em casa. A gente falava ontem, né, que queria soltar esse grito de gol e uma vitória. Não teve nem vitória nenhuma, né? Era a estreia diante da torcida, depois, né, de muito tempo. A gente comentou ontem, o último jogo aqui na Arena Joinville tinha sido no dia 12 de outubro. O público compareceu, tiveram alguns probleminhas lá, inclusive o Joinville acabou de soltar um comunicado falando, né, sobre esses problemas logísticos que vai corrigir para o próximo jogo, mas o público compareceu. O que não compareceu foi o gol, viu, Sabrina? Nem para o Joinville, nem para o Marcílio Dias. O Joinville começou o jogo bem, né? Começou assim como contra o Camboriú, imprimindo seu ritmo de jogo. A gente está vendo aí, né, as imagens da torcida na Arena Joinville. O Joinville começou bem, marcando bem, conseguiu limitar aí, né, os espaços do Marcílio Dias até mais ou menos os 15 minutos aí do primeiro tempo. Teve boas chances. A gente viu aí um chute de fora da área, né? Então até os 15 minutos mais ou menos o Joinville dominou a partida. Aí o Marcílio Dias conseguiu equilibrar, criou boas chances. Aí a gente tá vendo o Everton Páscoa, zagueiro e capitão do Joinville, que foi muito bem ontem, inclusive a gente conversou com ele depois do jogo justamente sobre essa solidez defensiva do Joinville, mas o Marcílio Dias equilibrou, conseguiu chegar, levou perigo aí ao gol do Joinville. No segundo tempo foi superior ao tricolor. Joinville ainda no primeiro tempo, no finalzinho, teve 3 ótimas chances. A primeira aí a gente está vendo com o Alessandro Vinícius, né, uma bola travada, depois uma bola do Enan na trave. Essa daí o torcedor já estava prontinho para soltar o grito de gol. Não conseguiu, mas teve mais uma chance ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Marcílio Dias começou melhor, colocou essa marcação que o Joinville colocou no primeiro tempo, empurrou o Joinville para o seu próprio campo defensivo, limitou os espaços aí do tricolor, foi superior, criou boas chances, mas também não conseguiu balançar a rede. Também colocou uma bola na trave, então a gente teve 2 ontem, uma para cada lado. Depois do jogo, né, o técnico Júlio César Nunes falou justamente sobre isso, né, sobre o Joinville ficar muito preso na marcação do Marcílio Dias e não conseguir esses espaços. A gente tem aí uma palavrinha do técnico. A gente sabia que ia ser um jogo de detalhe, jogo que se tivesse a oportunidade nós tínhamos que matar, e novamente a gente não conseguiu, né? Por conta também da qualidade do adversário, conseguiu suportar, nos anular, e também faltou no segundo tempo, né, um pouquinho mais de aproximação. A gente não conseguiu sair da situação de eles nos empurrar no nosso campo. Nós ficamos muito presos no nosso campo no segundo tempo. E foi exatamente isso. E foi o que o Everton Páscoa, conversando comigo ali no final do jogo, falou, né? Os atacantes, os meias e os atacantes do Joinville voltam para conseguir fazer essa marcação. O Joinville não fez e não tomou gols até agora no Catarinense, mas aí falta perna para chegar lá e aí falta essa aproximação que o técnico comentou. Joinville volta a campo no final de semana, enfrenta o Figueirense às 4h30 no sábado lá no Orlando Scarpelli. Neste momento é o 6º colocado, mas pode perder essa 6ª colocação, porque a gente ainda tem 2 jogos hoje para encerrar a rodada. Então é importantíssimo que o Joinville vença fora de casa para começar a encaminhar aquela situação, né? Precisa ficar à frente aí de 7 adversários, pelo menos à frente de 4, para conseguir a vaga na Série D, que é o grande objetivo. Para quem pensa, mas 2 empates até que não é tão ruim. O que é melhor, hein? 2 empates ou uma vitória e uma derrota? Uma vitória e uma derrota, né? O Joinville tem 2 pontos agora e aí começa a ficar com as costas contra a parede, né? Vai ter uma sequência difícil, Figueirense fora de casa, Brusque e Barra aqui em casa, inclusive contra o Barra no dia do aniversário do Joinville. Então precisa vencer para dar confiança, para que esses gols comecem a sair e também porque precisa do resultado, né? O Joinville não pode fazer o que fez no ano passado, que é esperar para a última rodada, onde até os 38 do segundo tempo estava rebaixado para a Série B do Catarinense. Então precisa dessa vitória para começar a engrenar. A gente, né, não vai falar aqui, não vai se iludir e começar a engrenar para assumir a liderança. É engrenar para conseguir a classificação para a Série D e depois, num mata-mata, aí é outro campeonato. Né, Sabrina? Isso aí. Agora a gente sai do campo para falar das quadras, né? Tem novidade aí no Jack Futsal? Exatamente, informação exclusiva, inclusive, Boa. Aqui do Arena ND+. Tem mais gente chegando, né? O elenco do Jack Futsal se apresentou, né? Porque tem muita cara nova na segunda-feira, inclusive o técnico Cassiano Klein, mas tem gente que está se apresentando hoje. O pivô Rony, que foi eleito artilheiro, melhor pivô e craque da Liga Nacional de 2021, quando ele foi campeão com o Cascavel, está chegando aqui em Joinville, a gente está vendo a imagem dele, ele estava no Carlos Barbosa nessa última temporada,
Demorou um pouquinho, Sabrina, para que ele se apresentasse, porque ele tinha contrato com o Carlos Barbosa. O Joinville foi atrás, conseguiu essa quebra de contrato e ele reforça então o Joinville nessa temporada de 2023. Deve ter mais reforços chegando, mas eu vou dar só esse gostinho, vou convidar todo mundo para clicar lá no Arena de Demais, porque nos próximos dias a gente traz mais novidades ainda do Jack Futsal.